Apometria quântica. O que é isso? Vamos bater um papo sobre essa ferramenta, que é uma ferramenta muito, muito poderosa. Quando eu decidi fazer curso de apometria quântica, foi por causa da quantidade de pessoas que abriam registros akáshicos comigo. Depois elas faziam a limpeza energética akáshica, mas elas voltavam. Elas voltavam querendo um outro tipo de limpeza. E aí eu fui vendo que essas limpezas eram a níveis mais sutis, eram limpezas num outro âmbito da existência. E eu comecei a aguçar essa vontade, eu comecei a aguçar o interesse em estudar sobre isso. Hoje, eu sou formada em 3 tipos de apometrias diferentes. Utilizo o que cada uma oferece, que eu vejo de uma forma integrativa, eu uso, né, a informação dessas 3 vertentes num contexto para a pessoa, porque cada um traz, uma informação, cada um traz uma maneira de você agir, cada um traz uma forma de você utilizar essas ferramentas. E hoje, claro, né, eu criei o meu próprio protocolo de atendimento, que é onde a gente, primeiro de tudo, a gente vê a necessidade da pessoa, e às vezes a necessidade da pessoa não é aquilo que ela verbaliza. O campo energético da pessoa, ele me mostra uma outra coisa. E é nisso que a gente trabalha, tá, pessoal? Então, vamos começar. Através da apometria quântica, a gente pode tratar os nossos corpos sutis. Os nossos corpos sutis, eles guardam as memórias das nossas existências, traumas, as nossas outras existências que foram, de alguma forma, embebidas de magismo, e quando eu falo magismo, não é que uma outra pessoa fez o magismo para você, são as formas, pensamentos que nós vamos criando e nutrindo, isso vai criando um magismo no nosso campo. Essa ferramenta, ela ajuda a promover cura física, cura emocional, cura espiritual. O poder energético dessa terapia, ele vai muito além da sabedoria que a gente consegue ter aqui hoje. Por quê? Porque isso é feito em desdobramento. Existe a atuação do terapeuta em nível físico, né? O terapeuta está aqui a nível físico. A equipe espiritual que trabalha com esse terapeuta, muitas das vezes ajuda o desdobramento desse terapeuta em uma outra dimensão, e é onde realiza o trabalho nos níveis mais sutis. Quando a gente fala em níveis mais sutis, pessoal, não é no âmbito onde a pessoa ela tem mais sutileza. Âmbito mais sutil, por quê? Aqui, nessa dimensão onde nós estamos, existe a matéria. A matéria ela é condensada, ela é vista. Em campo, em dimensão mais sutil, as coisas elas agem, elas acontecem de uma forma mais rápida. E como que é essa forma mais rápida? As formas, pensamentos, elas já ocorrem. Se eu penso, por exemplo, numa casa, essa casa ela se materializa. Na quinta dimensão é assim. Então, a maioria das vezes a gente faz apometria quântica na quinta dimensão. Quando é necessário, o terapeuta é trabalhado para ele subir um pouco mais, para ele começar esse processo numa outra dimensão. E a gente faz a limpeza do campo da pessoa, tanto dos corpos inferiores, quanto dos corpos superiores. E aí engloba corpo físico, corpo astral, corpo emocional, corpo mental, o duplo etérico. O que é o duplo etérico? Duplo etérico é uma membrana que reveste a gente aqui na fisicalidade, que ele é criado justamente para nossa encarnação, para nossa ação aqui. O duplo etérico, ele nos protege. E, por exemplo, se eu desencarnar hoje, o meu duplo etérico ele vai deixar de existir. Ele fica existindo ainda, acho que uns 40 dias, mas depois a Terra dissolve, porque é um campo energético.
E na apometria quântica, a gente consegue ver se tem ruptura nesse duplo etérico, se tem fissuras, se tem machucados. Por quê? Porque é ele que nos envolve, é ele que nos protege. E a grande quantidade das pessoas que chegam até mim, essas pessoas carregam uma parafernália de campo astral muito grande no corpo astral. E quando a gente carrega essa parafernália, que não é algo positivo, isso começa a influenciar no corpo emocional e no corpo físico, porque o mental ele já foi influenciado. Se a gente lá do outro lado, a gente dorme, a nossa consciência ela acorda, o nosso corpo físico ele está lá dormindo e a nossa consciência ela acorda. E a gente vai dar um rolê no astral. Todo mundo, gente, vai para o astral. Impreterivelmente. Por quê? O astral, ele é o campo imanifesto. Aqui, na fisicalidade, é o plano manifesto. Manifestado. No astral, é o imanifesto. Então, no plano astral, que é o plano imanifesto, a maioria de nós, lá, se a gente sente dor aqui, a gente sente dor lá. Se a gente sente medo aqui, a gente sente medo lá. E às vezes a gente dá uma teimada com os nossos mentores e a gente não consegue ir para locais vibracionalmente elevados. A gente acaba indo para locais de baixo astral. E é onde a gente fica à mercê das holografias desses locais. A gente fica à mercê da programação que existe nessas zonas, que alguns chamam de zonas umbralinas, por causa da densidade. Então, se a gente vai muito para esse astral baixo, inevitavelmente a gente carrega coisas no nosso campo. E o nosso corpo astral ele vai ficando adoecido. E chega um momento, um determinado momento, que isso começa a adoecer o nosso emocional, começa a adoecer o nosso físico. Muitas pessoas que carregam padrões de depressão, de ansiedade, que tomam ansiolíticos, a gente vê que é porque a pessoa ela é acometida disso no astral. Ela é obsediada lá no astral. Eu vou falar um pouquinho para vocês dos benefícios e efeitos que acontecem depois da apometria quântica. A gente já falou, né, do porquê que existe a apometria quântica, que é para trabalhar os nossos corpos sutis. Essa técnica, ela opera para trazer equilíbrio energético. E esse equilíbrio energético é um dos principais resultados. Porque muitas das vezes a gente consegue trazer a energia lá da alma da pessoa acoplada aqui na fisicalidade. Mas vamos elencar, né, de uma forma mais expressiva os principais benefícios. A pessoa ela tem uma maior fluidez, uma sensação de bem-estar depois da apometria. Ela consegue uma reconexão com seu elo superior, que é a alma, são os fractais de alma dessa pessoa que estão em dimensões maiores, uma intensificação da sensibilidade dessa pessoa perceber os seus mentores, ajuste da sintonia vibracional, liberação de traumas e crenças limitantes, liberação, não é limpeza de crença, que a gente já falou sobre isso. Remoção das energias negativas, remoção de chips, remoção de implantes, de hologramas, desprendimento de amarras. Se a pessoa ela criou em alguma outra existência uma amarra energética com algum tipo de coisa que não é benéfica, a gente consegue fazer isso, a remoção, o desprendimento dessas amarras, equilíbrio da saúde física, mental, espiritual, harmonia nos relacionamentos, nas finanças, no trabalho, reconexão com a missão da pessoa. Porque quando a gente faz uma apometria, a gente está mexendo em várias vertentes. Se a pessoa está com dificuldade de chegar até a missão, quando ela faz a apometria, ela começa a ter mais clareza, porque a proteção espiritual dessa pessoa, ela é potencializada. Tem também o equilíbrio dos chakras, dos meridianos, dos corpos sutis, maior autoconhecimento e o melhor, autocontrole. E a expansão da consciência, né, pessoal? Porque quando a gente está carregando muita coisa densa, a gente não consegue expandir aquilo que a gente precisa. E é o que eu sempre falo, né?
O trabalho apométrico é uma mão de duas vias. O terapeuta e a equipe multidimensional com quem ele trabalha, ele atua no campo dessa pessoa. Ele vai lá no campo, vamos imaginar uma grama. E aí essa grama ela tem ervas daninhas, ela tem um solo pobre, um solo que não tem nutrição. O terapeuta vai lá com a equipe espiritual, começa a arrancar as ervas daninhas, começa a colocar adubo, começa a colocar fertilizante. O campo ele vai começando a voltar a ser sadio, o campo vai voltando a ser um campo mais verde, ele fica pronto para um plantio novo. E quem vai fazer esse plantio novo nesse campo? O dono do campo. Quem é o dono do campo? Você. A gente prepara o campo para você fazer uma plantação de novas sementes. Esse atendimento, ele é online e à distância, visto que é quântico, tá? Como que funciona? Eu nunca sei, pessoal, se a pessoa ela vai precisar de um atendimento, se ela vai precisar de dois. Às vezes, em um, a gente já consegue resolver algumas coisas significativas, né? Mas às vezes sempre é a espiritualidade que fala isso pra gente. Ó, a pessoa ela vai ter que passar por tantos atendimentos, porque tem que trabalhar isso, tem que trabalhar aquilo, tem que trabalhar isso e aquilo. Eu passo uma meditação para a pessoa ela vai ficar na casa dela nessa meditação durante mais ou menos 1 hora. Enquanto ela está lá na meditação, é onde eu começo a aplicar as ferramentas, onde eu começo a rodar a apometria quântica. Eu passo o retorno depois por áudios. E sempre vem alguma orientação. Por exemplo, a pessoa precisa tomar um banho de descarrego de energia negativa, a gente passa o banho, as ervas que precisam ser usadas nesse banho. Às vezes a pessoa ela precisa fazer a nutrição de algum chakra, a gente explica para a pessoa como que ela vai fazer isso no físico, porque aquilo que eu falei é uma mão de duas vias. A gente faz o trabalho aqui e a pessoa faz o trabalho lá também, tá? É uma sessão hoje de todo o meu coração. É uma das sessões que eu mais vejo retorno para a vida das pessoas. Porque nós trabalhamos a nível que hoje, aqui verbalizando, a gente não consegue descrever. Porque a ação, ela é muito, muito eficaz. E é óbvio, né, pessoal? A pessoa ela precisa querer isso na vida dela, né? Então, venha fazer seu agendamento. A apometria quântica vai ser um prazer olhar o seu campo e te ajudar a desvincular de energias que já não fazem mais sentido para você e para o teu caminhar.